Boa tarde, caros congressistas. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme tê-los aqui conosco. E num piscar de olhos, mais um ano se passou, desde o nosso último encontro no Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco. Agora estamos aqui, ao lado das monumentais cataratas do Iguaçu, um lugar abençoado pela natureza, orgulho do Brasil e destino consagrado do turismo mundial. Aqui, a Unidas nos oferece, mais uma vez, este encontro tradicionalíssimo no mercado de saúde brasileiro que nos junta em grande harmonia todos os anos. Sem dúvida, fazemos um grande reencontro de amigos. E este ano temos um marco histórico. A Unidas completa 15 anos de uma existência respeitável na defesa dos melhores interesses da autogestão em saúde. É com muita alegria que iniciamos o 20º Congresso Internacional Unidas, cujo tema é Saúde, hoje e amanhã. Nestes 3 dias, vamos falar da nossa realidade atual e buscar alternativas para enfrentar os desafios que o futuro reserva para a saúde brasileira. Este é um momento de grande privilégio para o segmento de autogestão, que representa 11% do mercado de saúde suplementar do país, com 4.700.000 beneficiários. Privilégio que se traduz plenamente pela presença de palestrantes nacionais e internacionais de grande relevância, dos principais líderes do setor e de todos vocês que atuam decisivamente na construção do sistema de saúde brasileiro. Fazemos uma saudação especial aos nossos palestrantes nacionais e internacionais que se juntam a nós para compartilhar suas experiências e falar da saúde que temos hoje e das perspectivas para o amanhã, sob a ótica do Brasil, Chile, Estados Unidos e Holanda. A Unidas também cumprimenta todos os patrocinadores e apoiadores, parceiros deste congresso. Nossos patrocinadores: Abbott, AstraZeneca, Benner, BSF, Clínica São Genaro, Cora, Fácil Informática e Impacto, Gestão OPME, Grupo Oncoclínicas, Aptec, Healthways, Hospital Sepaco, Influence, Intersystems, MV, Optum, Placi, Sabin, Sanofi Pasteur. Apoiadores: Accord, Américas, Bayer, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Biotronic, Cooper Médica, Cristália, Forbio, Funcional, Grupo DASA, Grupo Santa Celina, Hospital Albert Sabin, Hospital 9 de Julho, Hospital São Camilo, LexisNexis, Oncoprod SAR, Real Hospital Português, Salutes, Takeda Oncology, Unimed Aeromédica, Universe. E convidamos ao palco o presidente da Unidas, Aderval Paulo Filho, para abrir oficialmente o 20º Congresso Internacional Unidas, Saúde hoje e amanhã. Olá pessoal, boa tarde a todos. Em nome da diretoria da Unidas Nacional, conselhos, superintendências estaduais e demais colaboradores, queremos dar as boas-vindas a todos os presentes. Esse nosso 20º Congresso
tem um sabor especial, pois há exatos 15 anos, nesta mesma cidade, nascia a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, conhecida perante a sociedade como Unidas. Esse grande marco foi fruto da união de duas grandes instituições, o CIEFAS e a Abrasp. Ambas atuavam no setor desempenhando o mesmo papel. O CIEFAS mais voltado a cuidar dos interesses dos planos de saúde das instituições ligadas ao setor público e a Abrasp ao setor privado. Nesses 15 anos, a nossa instituição passou por grandes transformações, felizmente todas voltadas para o seu crescimento e aperfeiçoamento naquilo que é primordial, atender e defender os interesses das suas filiadas, principalmente junto aos órgãos reguladores. E é com esse espírito que a nossa gestão vem atuando fortemente, não só junto aos órgãos reguladores, mas também na esfera legislativa. O momento é delicado no setor da saúde suplementar. O Congresso Nacional deseja promover alterações na Lei 9656, o que, de certo modo, nos interessa, pois entendemos também que a legislação requer aperfeiçoamento para evitar um colapso total do sistema. Por isso, estamos empenhados, junto a alguns parlamentares, visando corrigir algumas distorções que afligem exclusivamente as operadoras de autogestão. Junto ao nosso principal órgão regulador, a ANS, alcançamos avanços no sentido de tentar aprimorar algumas normas reguladoras, pois já iniciamos tratativas no grupo de trabalho específico das autogestões. Internamente, estamos a cada dia intensificando a nossa profissionalização, criando novas comissões de trabalho, além de implementar as existentes. Ampliamos o nosso horizonte de treinamentos aos gestores e colaboradores das nossas filiadas, pois estamos, nesse congresso, lançando oficialmente o programa Unidas Sem Distância. O momento se torna ainda mais importante, pois também estamos lançando a primeira revista de Direito da Saúde Suplementar, um sonho antigo dos nossos juristas, principalmente daqueles que militam na Comissão de Advogados da Unidas. Queremos salientar que preparamos com muito carinho este congresso, visando a troca de experiências, além de reflexões sobre o futuro do nosso setor. Nossos congressos se caracterizam pelo grande reencontro de amigos. Todos nós construímos juntos essa história vitoriosa e é muito bom que estejamos juntos mais uma vez. Um ótimo congresso a todos e muito obrigado. Obrigado, Aderval. E agora vamos iniciar o primeiro painel do 20º Congresso Internacional Unidas, cujo tema é Saúde Hoje. Convidamos inicialmente ao palco o jornalista Augusto Nunes, apresentador do programa Roda Viva da TV Cultura, colunista do site da Veja e comentarista da rádio Jovem Pan, que atuará como mediador de todo o Congresso. Convido também ao palco Alfredo Almerares, médico consultor clínico na InterSystems do Chile, que vai falar sobre a opção inteligente em saúde, informação, inovação e participação. Também compõe este primeiro painel Álvaro Escrivão Júnior, médico sanitarista, professor da FGV, que vai falar sobre visão econômica da saúde no Brasil. E peço a presença aqui no palco também de Simone Sanches Freire, diretora da ANS, que nos trará o tema O papel da ANS no desenvolvimento da saúde no Brasil. Por favor, Simone. Com a palavra, o mediador Augusto Nunes. Muito obrigado pelo convite à direção da Unidas. É um prazer estar aqui com vocês no 20º Congresso Internacional Unidas, discutindo temas tão importantes aí para o país. Então, eu já passo a palavra por 40 minutos ao Alfredo Almerares, que vai falar sobre a opção inteligente em saúde, informação, inovação e participação.
Primero que nada, nobleza obliga, agradecerles la invitación de estar acá. Para mí es un gusto cada vez que vengo a Brasil. No había venido nunca a Foz de Iguazú, así que aproveché la oportunidad. Y nuevamente agradecerles a los organizadores y también por todas las atenciones que han tenido conmigo y calculo que con el resto de los palestrantes. Lo primero que quiero hacer es transmitirles un mensaje positivo. Un mensaje positivo, ¿por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de transformación, crisis, nuevos modos y demás, pensamos que está todo mal lo que se hizo. Y no está todo mal lo que se hizo en salud, es de salud que yo voy a hablar. Hoy en día vivimos el mejor momento en la historia de la humanidad en cuanto a desarrollo. Parece que fuera una mentira cuando lo digo, o genera impacto, y en realidad voy a utilizar dos variables para decir esto, o para asegurar esto. La expectativa de vida en 50 años aumentó 25 años a nivel global. En 50 años la expectativa de vida aumentó 25 años a nivel global. En Latinoamérica también, no tanto, pero aumentó. La alfabetización en estos últimos 100 años pasó del 21% al 70%. No está todo mal lo que se hizo hasta ahora. No es que todo lo que sabemos de salud y de gestión era un desastre. No, se avanzó muchísimo. Pero se llegó a un punto en lo cual lo que hacíamos no era suficiente. Se necesitaban cosas nuevas. Entonces, ¿qué pasó? Hace unos años, por ejemplo, se reunieron en el Foro Económico Mundial de Davos personalidades de todo el mundo. El tema a discutir era los sistemas de salud y la crisis de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque el problema de los sistemas de salud era el mismo y era evidente a nivel global. Era un problema global, no es un problema de Brasil, no es un problema de mi Chile, no es un problema de Estados Unidos, sino que es global. Entonces, toda esta gente se reunieron para tratar de entender, primero, qué está pasando y segundo, si podían ofrecer algún tipo de solución. Y voy a tomar este documento para empezar la charla. Lo que vieron fue, en principio, que sus problemas eran los mismos. No importa dónde tuvieran, en mayor o menor medida, los problemas eran los mismos. ¿Y cuáles eran esos problemas? Bueno, tiene que ver con estas dos cosas buenas que yo les había dado, y con una en particular. Las personas viven más tiempo, vivimos más años. Ya no nos morimos a los 40 años y no nos morimos por enfermedades infectocontagiosas. Nos morimos por enfermedades crónicas, enfermedades que requieren múltiples contactos con el sistema de salud, enfermedades que tienen polimedicación, enfermedades que generan mucho gasto, mucho consumo de recursos, y tenemos una situación en la cual, por los sistemas provisionales, más y más gente dependen de menos gente. Y ahí está la crisis en corto de los sistemas de salud a nivel global. No importa cuál sea el sistema, todos enfrentan los mismos problemas. Privado, público, medicina socializada, lo que sea. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados, en mayor o menor medida. Y empezaron a ponerse creativos. Lo primero que dijeron fue, hay que aumentar la participación de los pacientes. La participación de la gente, ni siquiera de los pacientes, de los ciudadanos. Muy bien. Después dijeron, hay que hacer foco en, no enfermedad, sino salud, en el sentido de preservar la salud, el bienestar, el completo bienestar. Entonces pongamos el foco en el completo bienestar, pongamos en foco en participar a los ciudadanos, empecemos a innovar y pensemos nuevos modelos de autogestión, nuevos modelos para compartir el riesgo entre proveedores, pagadores, pacientes. Empecemos a ponernos creativos. Pongamos al paciente en el centro de todas sus interacciones. El paciente en el centro de todas sus interacciones, no solo con el sistema de salud, sino con todo lo que tenga que ver con salud. Uno va al gimnasio, uno va a un grupo donde hacen maratón. Bueno, todo eso tiene que transcurrir alrededor del paciente. Bien. Y lo otro que dijeron, empecemos a utilizar la información. Empecemos a hacer en salud lo que estamos haciendo en todas las otras áreas de la vida. Hay que empezar a utilizar esa información, y que es mucha, que estamos generando de los pacientes. Perfecto. Bueno, entonces está el problema, está la teoría, todas las soluciones que se le fueron ocurriendo,
Y había algo que pensaron. De hecho, no sé si lo pensaron ellos, pero se pensó. Que fue, ¿cuáles son entonces estas enfermedades? Bueno, son enfermedades crónicas. Son enfermedades de larga duración, múltiples interacciones, va a saturar el sistema de salud tiene que estar conectado, tiene que estar coordinado. Perfecto, sí, todo cierto, trabajemos en eso. Pero se dieron cuenta de una cosa más. Había que trabajar en 3 cosas. Aumentar la calidad de salud, mejorar la satisfacción de los usuarios del sistema de salud y bajar los costos. Si no hacemos esas 3 cosas, ningún sistema funciona. Bien, entonces pensemos en esas enfermedades. ¿Cómo podría yo abordar esas enfermedades crónicas? De la siguiente manera. Piensen que esas enfermedades crónicas tienen una característica única que no tenían las enfermedades infectocontagiosas. Infectocontagiosas me refiero a cólera, HIV, influenza. Son enfermedades que tienen que ver con las decisiones personales. Son enfermedades que tienen que ver con conductas. Si yo voy o no voy a correr todas las mañanas, si me levanto más temprano cuando estoy en el hotel para ir al gimnasio, que solo hice estos 2 días y no hago nunca más, si hago una dieta o no hago una dieta, si como bien o no como bien, si fumo o dejo de fumar, son enfermedades de decisiones. Ahí hay una oportunidad. Ahí es donde yo puedo utilizar todas estas cosas que hablé y empezar a abordar a nuestros pacientes o a los ciudadanos. Y la ciencia nos enseñó algo que quizás para muchos ya era evidente. Lo que nos dijo la ciencia fue, ¿saben qué? Los pacientes que están más involucrados en el cuidado de su salud tienen mejores resultados. Bien, sí, es verdad. Los que están más involucrados tienen mejores resultados. Y yo quiero que estén más involucrados porque van a cuidar más la salud. Hay oportunidades acá para trabajar. Bien. ¿Saben qué quieren los ciudadanos, las personas? Todo eso quieren. Porque es lo que quiero yo. Quiero acceso a la información, quiero opciones, quiero transparencia, quiero tener participación y quiero velocidad. ¿Y por qué no voy a querer esto en salud? Cuando yo tenía que venir acá a Brasil, entré a una página de Colar, Despegar era, y vi todas las opciones que había para elegir el avión para venir. Después de eso fui a ver el hotel. ¿Y qué hice en el hotel? Me fui a fijar cuántas estrellas tenía, qué opinaba la otra gente sobre ese hotel. Hago eso sistemáticamente en todas las cosas que hago. Sistemáticamente. ¿Por qué no lo voy a querer hacer en salud? ¿Por qué está mal hacerlo en salud? ¿Por qué no puedo evaluar un hospital antes de internarme a mí o si tuviera a mi hijo? Es obvio que voy a querer que le vaya bien. Soy el principal interesado en que le vaya bien. Voy a hacer esa tarea, pero tengo que tener la oportunidad de poder hacer esa tarea. Tengo que tener esa información para yo entender qué es lo que está pasando. Entonces, los pacientes que se involucran más en su salud les va mejor. El sistema de salud necesita que los pacientes se involucren más en la salud. Y los pacientes quieren estar más involucrados. Hay que darle las herramientas. Ese es el proceso de transformación. El proceso de transformación no es utilizar herramientas tecnológicas. Yo no lo dije, no me presenté, yo soy médico pediatra, luego hice una residencia en informática en salud y me formé en Estados Unidos en el tema. Nadie, ningún lugar, elige utilizar tecnología simplemente por el hecho de tener tecnología. La utilizás por los beneficios que te puede dar. El proceso de transformación es decir, tengo que darle estos beneficios a mis usuarios, a mis pacientes, a mis ciudadanos. Las herramientas tecnológicas son solamente el mecanismo para que ustedes puedan hacer esto. La transformación es de todos nosotros. Lo que se busca es básicamente una destrucción creativa de los sistemas de salud. Entendemos cuál es el escenario, creemos que sabemos hacia dónde tenemos que ir, bueno, vamos hacia allá. Hay que ser creativos, hay que perderle el miedo a buscar nuevas formas de encarar esos viejos problemas. Y me voy a detener un segundo en decirles cómo tecnológicamente este cambio está pasando. Primero voy a hacer una mención para que vean cosas que están pasando en Estados Unidos, en las cuales nosotros estamos involucrados. Y cosas que están pasando también en Chile y en Latinoamérica y acá en Brasil mismo, porque esto pasa acá en Brasil mismo. No es algo de libro de ciencia ficción. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, el Estado de Nueva York tiene la red de intercambio de información más grande de Estados Unidos. ¿Qué es eso? Todos los proveedores buscan conectarse para compartir información. ¿Por qué?
porque saben o porque les dijeron a los decidores, los tomadores de decisión, esto que yo les estoy comentando a ustedes, y porque además reciben incentivos monetarios por hacerlo. ¿Cómo así? Trabajan como redes de salud organizadas, en el sentido que si un paciente mío, yo soy pediatra, un paciente mío yo lo atiendo y de golpe ese paciente mío es internado. Si ese paciente mío es internado por una crisis asmática, por ejemplo, luego de esa internación hay medidas preventivas que yo quiero que se tomen. ¿Por qué? Porque si ese paciente luego no se reinterna, yo gano más plata, a mí me va mejor, a mí, al hospital y a todos. Entonces, si todos buscamos una salud de calidad y no de cantidad, nos va mejor. Entonces, así es como han logrado estimularlos. Y así es como se han empezado a juntar. Ahora, cuando la gente piensa en Nueva York, piensa en eso. Eso es falso. Eso no es Nueva York. Eso es Manhattan. Nueva York se ve algo más parecido a eso. Podría ser cualquier lugar de Brasil, cualquier lugar de Latinoamérica. Sí. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ser un médico excelente o regular trabajando en Manhattan y este paciente mío fue internado en Buffalo, lejos. Si yo no me entero de lo que pasó, ¿cómo lo abordo? Si la gente de Buffalo no tiene idea de lo que yo le indiqué o de la historia de este paciente, ¿cómo lo tratan? Hay un viejo aforismo hipocrático que dice, no puedo tratar a la persona que no conozco. No puedo. Por lo menos no puedo hacerlo bien. Entonces necesitamos darle esa información. Bien, y eso es lo que se ha estado haciendo en el estado de Nueva York. Se ha puesto al paciente en el centro de todas las interacciones con el sistema de salud, compartiendo información con todo el sistema de salud, y se ha empezado a utilizar esa información para ser inteligente. ¿Inteligente cómo? Mostrando a la población cómo se está desarrollando en distintas variables de salud y utilizando mensajería. ¿Para qué? Para que si mi paciente se internó, avísame de que se internó. Así yo puedo ir y abordarlo en ese momento. No esperar 3 días después una llamada telefónica, quizás me entero, quizás no me entero. En ese momento quizás el paciente ya está desinteresado. Tengo la oportunidad de abordarlo ahí mismo, cuando esté internado, y asegurarme que haga las cosas que tiene que hacer. Bueno, eso se ha hecho. Se han conectado todos los proveedores. Ahora, ¿se conectaron todos los proveedores de hoy a mañana? No. Tomó tiempo. El tiempo que nosotros tardamos en mostrarle a todos los usuarios el valor que tenía si empezaban a compartir esa información. Si el hospital de Buffalo decía, mira, si vos accedés a compartir esta información, tu información va a estar más visible, sí. Pero ¿sabés qué? También te vas a beneficiar cuando te llegue un paciente y vos puedas hacer las cosas bien por ese paciente. Empezar a convencerlos, mostrarles valor. Peor problema que enfrentamos en Chile y un problema que se enfrentó también acá en Brasil es, le dijimos a los usuarios, a los clínicos, empiecen a utilizar tecnología de información. Todo lo que hacían en papel, háganlo electrónico. Pero no les mostramos ningún beneficio de hacerlo. Los obligamos, les cambiamos su instancia de registro. Eso va al fracaso. Después se dice, los médicos somos resistentes. Sí, los médicos somos resistentes porque nos educaron de una manera, nos entrenaron de una manera de que no vamos a hacer nada si no me demostrás que eso va a tener un buen impacto en lo que hago y en mi paciente. Eso fue lo que no hicimos. Entonces, en este caso, se empezó a trabajar fuertemente en eso, en mostrar el beneficio. ¿Y dónde estaba el beneficio? En herramientas como esta, en decirles, por ejemplo, vas a tener toda la información de ese paciente, no importa dónde se haya generado, toda la información. Y te digo algo más, cuando vos atiendas a tu paciente, yo te voy a decir cuáles son las posibilidades de que ese paciente se readmita después de que vos le diste el alta. ¿Cuáles son las posibilidades de que ese paciente desarrolle una diabetes en tiempo, en 5 años, en 10 años, para que vos lo puedas abordar? ¿Cuáles son las posibilidades de que desarrolle un infarto agudo de miocardio? Ahí ya te estoy ayudando. Ahora la tecnología es un aliado del clínico. Ahora no lo ve como algo ajeno, algo externo, lo ve como algo positivo. Eso es lo que se está haciendo con la tecnología. Y un poquito más que eso. Ejemplo, el sistema de salud depende de que nosotros como clínicos codifiquemos. ¿Qué significa eso? Para yo poder hacer salud poblacional, para entender a mi población, no necesito el diagnóstico, necesito un código. Ese es el código CIE-10. Los clínicos no tenemos idea de cuáles son los códigos. Sabemos de diagnósticos, nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces escribimos en texto libre cualquier información que queremos escribir y en código ponemos cualquier cosa.
Esto es real. Hace unos años yo trabajaba en el Hospital Italiano de Buenos Aires, me mandaron en un viaje a Tucumán. La idea era Tucumán, que es una provincia de Argentina, tenía el mayor registro de cáncer de mama del país. Esto es real. Tenía el mayor registro de cáncer de mama del país. Estaban orgullosos de ese registro. Estábamos en Tucumán y nos dicen, todo esto se logra porque tenemos un sistema informático que te obliga a poner un código. Bien, voy a los médicos y le digo, a ver, mostrame, viene un paciente, ¿qué haces? Viene un paciente por control de mama, lo atiendo, pongo mi diagnóstico control de mama y después, ¿saben lo que hago? Pongo el único código CIE-10 que me conozco. ¿Saben cuál era ese código? Cáncer de mama. ¿Entienden la gravedad de esto? Todos los pacientes que iban a controlarse por un control de mama se iban con cáncer de mama. Al menos se iban con cáncer de mama para el sistema de salud. Miren los costos que tiene eso. Bueno, las herramientas te pueden ayudar a hacer mucho más que esto. Las herramientas hoy por hoy te dicen, vos poné lo que quieras, que la codificación la hacemos por detrás nosotros. Poné el diagnóstico que vos quieras, que por detrás yo le pongo el código que necesito para facturar, para salud pública y demás. Pero no es el clínico el que lo hace. Y hace una cosa más. Te dice, ¿sabes qué? Este paciente no tiene el diagnóstico de diabetes. Nadie le puso diabetes como código ni como diagnóstico estructurado. Pero tiene glucemia mayor a 140 y tiene además una droga que se llama metformina, que es utilizada generalmente o para bajar de peso o para el control de la glucemia. Probablemente este paciente es diabético. Bien, ahora el sistema lo que hace es me dice, ¿sabes qué? Por esto, este paciente probablemente sea diabético y me ofrece la posibilidad de que yo diga, ¿sabes qué? Todos estos pacientes son diabéticos, los tengo que capturar y los tengo que abordar. Y hace una cosa más. Como clínico me ayuda a ver toda la información relacionada a esa diabetes. Entonces yo puedo ver en una sola pantalla, sin tener que buscar una historia clínica en todas las hojas, la información que necesito ver para darle el mejor cuidado a ese paciente. Esas son las tecnologías de información correctamente utilizadas en el día de hoy. Y esto no es ciencia ficción, esto lo estamos haciendo ahora. No me quiero quedar con que piensen que esto pasa solamente en Nueva York. Les voy a dar el ejemplo de Chile. En Chile lo estamos haciendo en la región del Biobío. La región del Biobío es al sur de Chile. Es la segunda región más importante luego de la región metropolitana de Chile, para el que conozca Chile. Es boscosa, es muy amplia, tiene pequeños centros urbanos muy desarrollados, pero la gente vive básicamente como era en Estados Unidos, en la periferia. ¿Cuál era la situación ahí? Había muchos, primero les tengo que decir, Chile tiene el mayor desarrollo de tecnología de información en toda Latinoamérica y no tiene nada que envidiar de muchos países occidentales o de la OCDE. Tiene un buen nivel de desarrollo, pero ese desarrollo se ha limitado en un principio en capturar información, no en compartirla y no en darle valor agregado. En eso se está trabajando ahora. Bien, nosotros teníamos múltiples organizaciones en Talcahuano que utilizaban nuestro sistema de información, pero había otras que no. Había pacientes, por ejemplo, pacientes oncológicos, iban a un hospital en Penco-Lirquén, que es uno de los lugares, uno de los hospitales, iban al hospital de Penco-Lirquén a atenderse por una neoplasia. Pero la quimioterapia no se hacía en Penco-Lirquén. La quimioterapia se hacía en otro lugar que era Concepción, en el Gran Benavente. Entonces los pacientes tenían que viajar a Concepción y se perdía la información. ¿Por qué? Porque ellos no utilizaban un sistema. Utilizaban algo que habían creado ellos, que le funcionaba para sus necesidades, estaba muy bien, pero no había conexión. Entonces, ¿qué se hizo? Se puso un sistema por encima para que todos estos lugares compartan la información. Esto es lo mismo que se hizo en Estados Unidos, lo mismo que se hizo en Nueva York, lo mismo que se está haciendo. Es permitirles que, no importa cuál es tu instancia de registro, yo no quiero que los que usan MB dejen de usar MB. Usen MB, es bueno. Los que usan tracker de Intersystem, usen tracker de Intersystem, es bueno. Lo que les digo es, empiecen a compartir la información. Y hay formas de compartir esa información. Porque si no, fracasamos todos. Y el peor va a ser el paciente. Lo que hicieron entonces poner esta instancia superior, comparten la información y ahora ¿qué pasa? No importa dónde te atiendes, y estoy hablando de millones de personas, que no importa dónde se atiendan, comparten toda la información y a partir de eso tengo una ficha clínica única para consultar
toda la información de ese paciente. Los gestores de salud pueden ver toda la información de su región y pueden tomar decisiones en base a esa información. Esto es real, esto funciona y esto existe en la región del Biobío. Y hay más. Porque yo se los dije brevemente, pero si les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el gold standard en información en salud? ¿Qué significa esto? Si yo le pregunto, le voy a preguntar al amigo jornalista, pero yo le pregunto a él, y no hay trampa en esta pregunta. Si yo tengo un paciente y el médico dice, este paciente tiene 3 medicamentos, estos 3 medicamentos tiene, voy al prontuario electrónico y el prontuario electrónico dice, no, tiene 4 medicamentos. Y después le pregunto al paciente y el paciente me dice, tomo 2 medicamentos, solo 2 medicamentos. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el gold standard? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué toma ese paciente? ¿3 medicamentos como dice el médico? ¿4 como dice el prontuario? ¿O 2 como dice el paciente? Eu teria de acreditar no paciente. Exacto, sí, él toma 2. Toma 2 medicamentos. Quizás debería estar tomando 3 como dice el médico, o 4 como dice el prontuario. Pero toma 2. La realidad es la del paciente. Y si el paciente no es parte de este sistema de información, ¿de qué sirve? Nos perdimos al principal interesado en su salud y en la salud de la gente que quiere. Para eso está, señores, el portal personal de salud. El darle participación, el ver la misma información, pero desde el prisma de los pacientes. Que ellos tengan acceso a toda esa información que hoy tenemos cerrada en la historia clínica, en el prontuario electrónico, como si fuera solamente propiedad de nosotros los médicos, y dárselo a los pacientes. Pero de una forma en que la puedan entender, porque si yo le doy a un paciente la historia clínica, el prontuario, va a entender solo la mitad. ¿Por qué? Porque es una conversación entre colegas, no está pensada, diseñada para ser entendible. Para eso hacemos resúmenes. En eso se puede trabajar. Cuando ustedes me dicen, ¿tengo todos los diagnósticos? Sí. ¿Tengo todos los medicamentos? Sí. Ahora, yo no pongo el medicamento su nombre comercial nada más. Pongo el nombre comercial, digo, lo estás tomando por esta enfermedad, así es como lo tenés que tomar. Te doy información que te sirva y te pregunto, ¿lo estás tomando sí o no? Y vos lo validás. Y a partir de esa validación, mi clínico sabe, ¿sabés qué? Este que vos le indicaste 3, está tomando 2. Y te está diciendo que está tomando 2 porque ese hipertensivo que le estabas dando le genera impotencia. O no se puede levantar a la mañana. No sé qué es más grave. Pero está tomando 2. Y ahí lo podés abordar y podés hacer algo. Y ahí es donde el sistema de salud empieza a funcionar. Ahora, cuando me dicen cuánta información, yo les digo, depende de ustedes cuánta información. En Estados Unidos hay una iniciativa que se llama Open Notes Initiative. Nosotros participamos, lo que hace es abrirle el registro clínico a todas las personas. En Inglaterra es una ley. Vos tenés que darle acceso al registro clínico completo a ese paciente. Yo no digo que se va a lograr de hoy a mañana, pero hay que empezar y ser inteligentes en cómo lo hacemos. Porque si no, se nos va a caer el balde de encima y lo vamos a tener que hacer y va a generar un impacto negativo. Hay que ser inteligentes en cómo lo hacemos. Perfecto. Ahora hay más. Y esta es una batalla que a veces tenemos con colegas clínicos, pero porque no nos damos esta explicación. ¿Es bueno o malo que el paciente busque información en Google? ¿Es bueno o malo? ¿Alguien se anima a contestar? ¿Está mal que un paciente busque información en Google? ¿Por qué está mal? Si se quiere informar, si quiere saber más. Yo soy pediatra, atendía pacientes en neonatología. Cuando yo tenía una madre que me venía con preguntas, era una madre que por lo menos estaba cuidando ese bebé. Era una madre interesada. Yo me tomo el tiempo de responderle esas preguntas. Y si encontró algo y lo quiere discutir conmigo, lo hago. Me preocupa más del que no lo hace, del que no se interesa. Ahora, ¿qué pasa? Google es como tirar una moneda. Yo tiro una moneda y si cae del lado correcto tengo información que me sirve o información válida. Si cae del otro lado es información que no me sirve de nada. Ahí es donde podemos trabajar. ¿Qué hace el sistema? El sistema tiene toda tu información, la ve, la analiza. Si ves cuáles son mis diagnósticos, si ves que soy celíaco, ¿por qué no me ofreces una dieta específica para celíacos? ¿Por qué no me das un buscador donde yo pueda encontrar información curada, validada sobre la condición que tengo? Bien, eso lo podemos hacer. Entonces no digamos, no, todo es malo.
o todo es bueno, hagamos todo. No, busquemos aquello bueno de cada situación y aprovechémoslo. Y ahí es donde transformamos un montón de datos en información y eso en conocimiento. Y ahí puedo hacer algo por los pacientes. Ejemplo de eso es lo que les decía. Si sabés que soy celíaco, cuando entro a mi portal personal, ofreceme información para celíacos específicamente. Ayúdame. Eso es lo que tiene que hacer. Ayudar, no reemplazar. Convertirse en el centro de todas mis interacciones. Hoy por hoy hoy no lo traje, pero yo tengo un reloj que me va midiendo cuánto corro, cuántas calorías, cuánto hice, cuánto no. La persona que es diabético se está controlando constantemente la glucemia. Me puedo estar controlando la tensión arterial. Todos esos datos pueden nutrir la historia clínica y hacer que el trabajo después del clínico también sea más fácil. ¿Va a ir directamente al prontuario electrónico? No. Requiere que alguien lo valide, pero la información se va a presentar, vos la vas a ver. Vos podés darte cuenta que este paciente se tomó la TA y le dio un valor desorbitado. Probablemente ese paciente hay que activar un mecanismo de contingencia y hay que abordarlo. Lo mismo con la glucemia, lo mismo con otra variable. Todos esos dispositivos que andan dando vuelta hoy por hoy ya tienen la tecnología para comunicarse. Créanme, ya la tienen. Incluyendo el reloj ese. Y hay más. Permiten la interacción entre los pacientes y los clínicos. Clínicos no hablo solo de médicos. Cuando yo digo clínicos, hablo de médicos, enfermeros, técnicos, todo el equipo asistencial. Permiten que se comuniquen mejor. Ahora, me hablan de WhatsApp. No es que no me guste WhatsApp. Me gusta WhatsApp porque facilita la comunicación. Pero ojo, porque una comunicación entre un clínico y un paciente es un encuentro de salud y tiene que estar embebido en la información de salud de ese paciente y en que eso que pasó, pasó. Vos le diste una recomendación, él te hizo una consulta. Todo eso puede hacerse de manera segura y con toda la información utilizando estos sistemas. El paciente a través de su portal, que puede tener en su celular, y el médico a través de su registro, que también puede tener en su tablet o celular. Entonces ahí es donde se empieza a establecer la comunicación. ¿Y qué tengo que trabajar? Y sí, en las motivaciones. En este caso, las motivaciones de los clínicos, porque yo soy clínico. ¿Qué pasa si me paso 6 horas respondiendo mensajes y son 6 horas que no estoy con mi familia? Y mi tiempo también vale, pero se puede trabajar en esas motivaciones. Y se ha hecho. Hoy por hoy en Chile teníamos un problema macabro con las listas de espera. Vos podés estar 3 años en Chile hasta que te ve un odontólogo. 2 años hasta que te ve un cardiólogo. El cardiólogo puede hacer no quiero exagerar, pero un gran porcentaje de su trabajo sentado en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque muchas veces son consultas de, mira, tengo este resultado, ¿está bien, está mal? Está bien, no hace falta que vuelvas. Me quedé sin mi medicación, ¿podés reponerla? Sí, te la repongo. Y con eso bajo las listas de espera y no hago que el paciente tenga que ir a ver al médico. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y hay un montón de mecanismos para hacer que ese paciente, que ese clínico, por ejemplo, en un modelo capitado, y pueda haber más pacientes, por ejemplo. Porque los controla de esa manera y recibe mayor remuneración. Se puede trabajar en eso. Dejar, como dejamos hoy en día, que el paciente sea parte de su plan de cuidado. El ejemplo más grande, yo soy un anciano o no soy un anciano, pero tengo claro cuáles son mis directivas anticipadas. ¿Qué son las directivas anticipadas? ¿Qué quiero que pase en el momento que esté viviendo una situación crítica de salud? Yo puedo dejar eso indicado. ¿Para qué? Para que después, cuando pase ese día, lo viva de la mejor manera yo y mi familia. Porque ya saben lo que yo quiero. Si soy donante, si no soy donante, si quiero que se tomen medidas invasivas, si no quiero que se tomen medidas invasivas. Eso es el paciente participando de su propia atención. Démosle esas herramientas para que no importa dónde termine ese paciente, que no sea solo con ese médico que lo conocí y sabía todo de él, sino que no importa dónde se tenga que atender, porque las cosas pasan no cuando queremos, sino cuando se dan, la información esté. Y eso pasa, y eso se hace. Esto a propósito son capturas del sistema como está hoy en día. Y quedaba un tema más, y me queda el tiempo justo para hablar de ese tema. Cuando yo hablé de estas enfermedades, les dije, son enfermedades de decisiones. Ahora, y ustedes me van a decir a mí, o alguno me va a decir a mí, ¿qué pasa con los pacientes que están totalmente comprometidos con su salud? Ellos saben lo que es bueno, lo que es no, tienen acceso a su registro. Ejemplo, fumadores. ¿Qué pasa con los médicos fumadores
que son médicos, saben todo el impacto negativo de fumar, tienen idea de toda su historial y aún así no dejan de fumar. ¿Qué hacemos con esos? ¿Cómo trabajamos en esas motivaciones? Bueno, ese es el santo grial. Eso es lo más difícil. Pero podemos ser creativos también ahí. Ahí es donde tenemos que empezar a ejercer el músculo del cerebro y empezar a ser innovativos entre todos. Les voy a hacer un ejercicio para llegar a ese punto. Ahí ven 2 mesas. Sean honestos, esto no es ningún truco. Pero ven 2 mesas. ¿Todos ven 2 mesas? Sí, ven 2 mesas, ¿no? Acá ven 2 mesas. Si yo les pregunto, ¿cuál es la más larga de esa mesa? ¿Qué me van a decir? Es difícil que me digan, ¿pero la de este lado o la de ese lado? ¿Este? ¿Ese? No, listo. Todos dijeron este, ¿no? Perfecto. Esta es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica. Las mesas, y créanme, esto no hay ninguna trampa, no es editado, después pueden googlearlo y lo van a encontrar. Las mesas son iguales, pero por su posición parecerían que una es más grande que la otra. Ahora, si esto termina y ustedes mañana ven las mismas mesas, van a seguir diciendo que esta mesa es más larga. ¿Y eso por qué? Porque nosotros somos previsiblemente irracionales. Los seres humanos somos irracionales. Por más de que yo sepa que es bueno levantarme todas las mañanas, hacer ejercicio, dieta, no fumar y cuidarme, no lo hago. O hago alguna cosita, pero no hago todo lo que quiero hacer. Por más que me lo digas y yo sepa que es así, igual no lo hago. Eso es ser previsiblemente irracionales. Y lo somos. Y les voy a dar un ejemplo. Hubo una política de salud pública que tenía que ver con una conducta, no como las vacunas, que es alguien te aplica una vacuna, sino una conducta que funcionó y funcionó muy bien. ¿Saben cuál fue? El lavado de dientes, el cepillado de dientes. El 90% de las personas que están acá, espero, se cepilla los dientes. Nos cepillamos los dientes. ¿Por qué nos cepillamos los dientes? Si también es tedioso, hay que levantarse a la mañana, hay que hacerlo después de cada comida. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos cepillamos los dientes? ¿Saben por qué nos cepillamos los dientes? ¿Nadie sabe? ¿Es por miedo? No, no es por miedo. ¿Y por qué me cepillo los dientes si no uso hilo dental? Porque son un porcentaje bajo uso hilo dental. Y el hilo dental, les aviso, es más efectivo para evitar que se te caigan los dientes que el cepillado. Sin embargo, nadie usa el hilo dental. Todos usan el cepillado. ¿Por qué usamos el cepillado? ¿Alguien se anima a contestar? Bien. Perfecto. Nos cepillamos los dientes no por miedo a que se nos caigan dentro de 50 años. Nos cepillamos los dientes porque vimos noticias todos los días y propagandas donde dice, si yo no me cepillo el diente voy a tener mal aliento y voy a ser feo y la gente no me va a querer ver, entonces me va a ir mal. Nos cepillamos los dientes por el impacto inmediato. Eso es lo que buscamos, un impacto inmediato. Si vos me decís, toma esta medida preventiva de salud que en 30 años te va a ir súper bien, pucha, yo no puedo ver dentro de 30 años, veo el hoy. Y el hoy me dice que no quiero hacerlo. Entonces, en eso tenemos que trabajar. En cambiar la carga de hacer las cosas. Si yo hago algo por el impacto que va a tener en 50 años, no funciona. Tengo que hacer algo por un impacto inmediato. Eso, señores, se llama gamification en tecnología de información. Que es como lo que tienen ahí, por ejemplo. Los chiquitos hoy por hoy que utilizan un dispositivo de diabetes, conectan ese dispositivo de diabetes al sistema y el sistema, ¿saben qué le hace? Por cada vez que se controla, le da un premio. Ese premio, ¿qué puede ser? Tenés más fichitas para jugar. Subís un nivel y te libero un personaje extra. Eso es ser creativos. Y quedan 20 segundos, así que voy a hacer súper rápido para hacer honor con el tiempo. Hay una medida más. Y me voy a pasar 30 segundos, lo juro, nada más. 30 segundos. 30 segundos, arrancando. ¿Qué es lo que ven ahí? Lo que ven ahí es cuál es la tasa de voluntarios para trasplante de órganos. O sea, ¿qué porcentaje de la población de los distintos países ha dicho sí, yo soy dador? Eso. Perfecto. Entonces, fíjense los países. Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Polonia tienen niveles del 99%. ¿Qué pasa con los otros? Alemania, UK, Dinamarca y Netherlands. ¿Son mala gente que no quieren donar sus órganos?
¿Por qué unos donan y los otros no? Les voy a decir algo. Netherlands, para llegar a 27.5, fue casa por casa. Fue casa por casa pidiéndole que lo hicieran y llegaron a 27.5. ¿Cómo hicieron los otros para llegar a 99? ¿Saben la respuesta? La opción por defecto. En uno, cuando renovabas el registro... Ya voy a cerrar. Ibas al registro y te decían, ¿querés ser donante? Sí o no. Si no decías nada, no eras donante. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Si no decís nada, sos donante. ¿Por qué? No queremos tomar decisiones complejas. No esperen a que sus pacientes le pidan acceso a su registro, le pidan estar más involucrados. Háganlo ustedes mismos. Denle acceso a esta información y ¿saben qué? El objetivo va a ser una mejor calidad de vida. Ese va a ser el beneficio final. Eso, llegamos y terminamos corriendo. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. A proposta que me foi feita foi uma visão econômica da saúde. Então, eu improvisei algumas coisas que eu espero que aguce a curiosidade de vocês em tentar descobrir o que é a visão econômica da saúde, porque é uma coisa um tanto quanto vaga. Na verdade, quando a gente fala em saúde, a gente está falando que existem populações que precisam de ações de saúde, tem oferta de saúde, existe todo um conjunto de serviços oferecendo saúde, e tem uma demanda, e boa parte do tempo nossos gestores de sistemas ficam tentando resolver esse problema. Nós temos uma utilização de serviço que não bate exatamente com a oferta, com a demanda que a população tem em relação a isso. Então, aqui, na verdade, quando você fala em visão econômica da saúde, no Brasil, a primeira pergunta que fica é de qual Brasil que nós estamos falando. Então, se a gente pensar que a gente tem, aqui no Brasil, 6 pessoas possuem a riqueza equivalente, né, ao patrimônio de 100 milhões de brasileiros mais pobres. 5% mais rico detém a fatia de renda de 95%. E uma trabalhadora que ganha um salário mínimo por mês vai levar 19 anos para receber o equivalente ao rendimento de um super rico em um único mês. Então, a desigualdade é uma marca do nosso país do ponto de vista das condições socioeconômicas e, consequentemente, das condições de saúde. Se a gente olhar para uma cidade como São Paulo, no distrito do Marcilac, que é um bairro da periferia da Zona Sul de São Paulo, 43% da população vive em situação de alta vulnerabilidade social, né? E tem uma renda per capita de, não está errado não, R$347, né? Menor do que muitos gastam num jantar ou num almoço, né? E não de todo dia, né? Um almoço especial, é claro. Então, já em Moema, a renda per capita vai para quase R$5.000. Se você for para a cidade de Tiradentes, lá na Zona Leste, da outra ponta da cidade, né, a idade média de morrer é 54 anos. 25 anos a menos do que no distrito de Pinheiros, né, onde eu moro, que é 79. Depois que eu descobri isso, mudei para Pinheiros. Brincadeira, já morava em Pinheiros. Então, os dados ilustram, pelo menos até agora está funcionando, né? Os dados ilustram como as desigualdades manifestam-se de formas sempre a um preço muito alto para a base da pirâmide social no Brasil. Então, eu não consigo pensar, né, qual é a situação do Brasil. Eu consigo pensar que nós temos muito Brasil. Se a gente for andar pelos municípios brasileiros, provavelmente é muito parecido. Deve ter gente aqui do Brasil inteiro, né? Se você morar em Boa Viagem, né, naqueles melhores pedaços da Asa Norte, no Savassi, no Leblon,
Três Figueiras, Moinhos de Vento ou Adrianópolis, né, nesses pedaços dessas capitais brasileiras, você vai ter uma condição mais parecida com Moema e com Pinheiros do que com os outros lugares. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer é, né, que Brasil que nós estamos falando, né? Aí, a outra reflexão, o outro pedaço da pergunta que me foi proposta é uma visão econômica da saúde no Brasil. Aí eu pergunto, mas qual saúde que nós estamos falando? Então, o Brasil é aquele país peculiar que até 1988 a gente tinha um acesso ao serviço de saúde condicionado à situação de trabalho, que é comum em todo o começo de todos os sistemas. A partir de 98, ele adotou o acesso universal às ações de serviço e a saúde passou a ser um direito. No momento, parece que tem gente achando que isso foi uma decisão errada do povo brasileiro ou dos que elegeram os constituintes ter escolhido este caminho. Mas foi o caminho que foi escolhido. E aí nós temos no Brasil um sistema único que não é único, um chamado sistema suplementar que não é sistema, e sim um conjunto de sistemas. 90% da população usa o SUS, 60% usa o SUS e algum outro sistema, e 30% usa exclusivamente o SUS. E 10% da população não usa o SUS. Ela diz que não usa o SUS, a gente sabe que, de alguma forma, usa o SUS. Pelo menos deve estar engrossando aquelas filas por vacina de febre amarela que estão dobrando o quarteirão lá em São Paulo, estão sendo oferecidas, por enquanto, pelo SUS. Então, na verdade, tem um amigo meu, já faleceu, Paulo Elias, que cunhou esta ideia. Nós temos, na verdade, o SUS e o suplementar. Por isso que, quando a gente fala qual é a situação de saúde, no sentido dos serviços, a gente tem que lembrar que nós temos o SUS e o suplementar, e o Paulo Elias dizia assim, tem um muro que separa o SUS e o suplementar, né? Mas tem o seguinte problema, né? O pessoal do suplementar tem avião, né? Passa por cima do muro e vai lá para o outro lado, né? Enquanto que do lado de cá, não adianta cavar, que o muro é afundado, foi feito pelo Trump, então é um muro bastante forte, né? E aí, se a gente for olhar a utilização de serviços, a gente vai encontrar coisas bastante interessantes. Então, se a gente for olhar aqui, a gente vai ver o seguinte, né? Um trabalho que foi feito comparando o uso de serviços do SUS e de não SUS. Peguei um exemplo apenas para mostrar como essas coisas acontecem. Não que vocês não saibam, mas é só para lembrar vocês que essas coisas acontecem. As mulheres que fizeram no SUS 7 ou mais consultas de pré-natal são 67%. No não SUS são 98%. Então, no não SUS, as mulheres fazem aquilo que é desejado. No SUS, nós temos 28% do parto normal, que é mais parecido com aquilo que é desejado. Mas nós temos no não SUS 86% de parto cesáreo. A gente sabe que em alguns lugares, naqueles que eu listei, provavelmente deve estar com 90% ou até um pouco mais. A escolaridade da mãe, né? 6,5%, né, das mães do SUS têm mais de 12 anos de estudo. Não passando de ano, não é no mesmo ano, né? Mais de 12 anos de estudo, né? Enquanto que das mães ou não SUS, 83%. E, se a gente olhar a idade que tem os filhos, né, as mães do SUS têm 21%, têm menos de 19 anos, né, e 10% têm mais de 35 anos, enquanto que as mães do suplementar, né, tem 1% delas têm menos de 19 anos, e 30% tem 35 anos ou mais. Ou seja, quem está no SUS e quem não está no SUS é gente diferente que usa o serviço de jeito diferente, e esta é a complexidade que a gente tem para resolver o problema do Brasil. E aí a gente tem que se
perguntar o que a gente quer oferecer para os sistemas de serviços de saúde brasileiro, né? Nós vamos oferecer tudo, né? Tudo o que existe para poucas pessoas, repetindo o que acontece com a renda, e o que for possível para a maioria, ou vamos tentar encontrar uma outra maneira de resolver isso. E aí começam algumas das angústias que a gente se coloca, né? Que tem uma que ninguém aguenta mais, nem eu, mas que todo mundo fala o tempo todo, é que falta dinheiro ou falta gestão. Falta dinheiro ou falta... Acho que talvez falte outras coisas, mas com certeza também falta dinheiro e também falta gestão. Isso é evidente, e não querer enfrentar isso é um pouco de, não sei, talvez viver num outro planeta que não esse aqui, né? E a outra pergunta é, vamos restringir o rol? O problema é o rol? Todo mundo fica nervoso quando vai sair um novo rol, né? Ninguém dorme porque vai ter, ou vamos acabar com o desperdício? Se a gente conseguir controlar o desperdício, será que a gente consegue, né, estender as ações de saúde para mais gente? Essa é uma discussão que a gente tem que fazer aqui no nosso Congresso e daqui para frente, né? Bom, a solução, ela vai fazer o ano que vem 40 anos. E está todo mundo falando nela, às vezes eu ouço alguém falando como se fosse uma grande novidade. Mas é a famosa atenção primária à saúde, que foi pensada no encontro que teve lá no Cazaquistão, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E que definiu o que era a atenção primária à saúde, né? Coisa muito falada, mas talvez as pessoas não parem para ler o que estava escrito lá na famosíssima Declaração de Alma-Ata. E ela parece dar uma solução para a gente, se a gente conseguir fazer, né? Conseguir fazer essa solução. O colega que me precedeu fez várias provocações em relação, né, se as pessoas sabem por que elas vão fazer, conseguem, não conseguem fazer, e etc. Então, a pergunta é, a gente sabe o que tem que fazer aqui também, e será que nós vamos conseguir fazer ou não? Então, a atenção primária à saúde, ela é alguma coisa que deve ser baseada em métodos e tecnologias cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, né? Ela tem que ser posta ao alcance de todos os indivíduos e famílias, né, com a participação deles, todos. Então, veja que essa é a proposta. E, às vezes, é engraçado que eu ouço falar de atenção primária à saúde, mas assumindo a ideia de que eu posso ter planos populares, eu posso fazer uma coisa diferente para um pedaço da população. Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Já não pode ter medo de fazer essa discussão, né? Quem acha que uma parte da população não precisa ter, precisa se posicionar mais claramente para dar oportunidade da gente debater, né? Há um custo que a comunidade e o país possam suportar. Eu acho que quem é da autogestão vive isso todo dia, né? Será que nós podemos continuar gastando quanto a gente gasta na autogestão? Tem que parar para pensar. Nós vamos conseguir controlar o desperdício para conseguir oferecer para todo mundo, que nem está sendo proposto? É uma outra questão para a gente responder. E, na verdade, exige uma autorresponsabilidade e uma autodeterminação dos pacientes. Então, na verdade, a chocante desigualdade do sistema de saúde, né, existente no estado de saúde das populações, segundo a Alma-Ata, é social e economicamente inaceitável. Passados, né, 30 e tantos anos, o pessoal se reuniu novamente, né, 50, aí foram para Botsuana, eles nunca vão para um lugar muito perto, né? Então foram lá para Botsuana, acho que deve ser para combinar direitinho, sem interferência, para num lugarzinho mais reservado. Então, na verdade, veja, não mudaram de ideia, né? Então, na verdade, eles ressaltaram que saúde, né,
pode fazer parte do desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento. Saúde não é só política social, mas ela é também componente do desenvolvimento. E é um indicador-chave, né, baseado em direitos e centrado na população. Ou seja, a saúde, ela é importante como um fim em si mesmo, mas ela também é integrante do bem-estar humano e também ela contribui para o desenvolvimento. Talvez a gente, em vez de fazer incentivo para usar a linha branca meramente ou um novo carro, pudesse zerar as filas de operação de prótese, de catarata, né? A gente movimentaria a economia, né? Nós temos custos de procedimentos em saúde muito mais caros do que qualquer geladeira, né? Que a gente poderia movimentar a economia. Então, acho que essa é uma questão interessante. A outra coisa que a gente tem que lembrar é que todos os países do mundo estão gastando mais em saúde. Então, vai ser falado ao longo do Congresso inteiro, pelo que eu vi. E o que a gente tem que também vai ser falado aqui, que nós temos o quê? Temos um aumento da idade da população, né? E, portanto, um aumento da intensidade de uso de serviço. E aí nós chegamos no Brasil assim, também aqui não vou entrar muito em detalhe, aqui no Brasil, para resolver tudo isso, o governo encontrou uma fórmula mágica, né? Que a gente simplesmente vai ter um congelamento do recurso para a saúde por 20 anos. Né? Foi aprovado isso, acho que vocês sabem disso. Né? Então, nós vamos congelar por 20 anos os gastos, né? E, na verdade, nós vamos ter como consequência, né, que os gastos públicos não vão acompanhar o crescimento da renda, né? E, na verdade, isso vai acontecer num período em que nós temos a população envelhecendo mais. Então, parece algum plano maquiavélico. A população está envelhecendo mais, vai precisar mais de serviço, e a gente faz o quê? Congela o gasto, em vez de gastar mais. No Brasil, o gasto público em saúde, só para ir concluindo, né, ele, na verdade, ele é 3,9% do PIB. Embora a gente esteja aumentando junto com todo mundo, na verdade, o nosso gasto público de saúde é pequeno, em comparação com, é menor em comparação com outros. Ele não é pequeno, mas ele é menor em comparação com outros países. E o curioso aqui é que na composição do gasto de saúde brasileiro, a maior parte é privado, não público. Na verdade, nós gastamos mais, né, o gasto em saúde privado no Brasil é maior do que o gasto público. Né? E o sistema suplementar gasta tanto quanto o SUS, com a diferença que o suplementar atende 1/4 da população. E o SUS, teoricamente, está voltado para os outros 75% ou mais. Né? Como os gastos privados são superiores aos públicos em relação ao PIB, nós, na verdade, temos o quê? Esse aumento todo vai ser colocado na conta das pessoas, que não só vão pagar mediante os convênios, como vão fazer out of pocket. E está aumentando muito o mercado, que está oferecendo oportunidades para as pessoas gastarem mais. Mesmo quem tem plano de saúde vai visitar, né, essas oportunidades de doutor consulta, doutor, enfim, que eu não tenho nada contra, as pessoas podem ir nesses lugares, né? Acho interessantíssima como oportunidade de negócio, mas elas vão significar um aumento do gasto, que no nosso país ele está com mais da metade do gasto, 60% é um gasto privado, que sai do bolso das pessoas, né, aperta o cinto das pessoas, e a gente vai ter que ver como é que vai fazer. Eu termino dizendo, para onde é que vai o sistema de saúde brasileiro? Essa é uma pergunta interessante que a gente tem que fazer, quer dizer, para onde vai o nosso sistema? Aparentemente, tem uma tendência que acha que a gente tem que
recuar na opção, né, de direito à saúde e voltar a pensar na saúde como uma mercadoria. Quem tem dinheiro compra, quem não tem dinheiro não compra. Que nem Lamborghini, né, aquela que muda de cor. Você pode comprar, pode não comprar. Se você tiver dinheiro, você compra. Se não tiver, você não compra. Quando se trata de um procedimento que implica na sua vida, no teu sofrimento, talvez seja um pouco bom a gente refletir sobre para onde a gente está querendo levar a nossa saúde. Então, eram algumas provocações, fico à disposição para o debate. Bom, boa tarde. Vou começar a agradecer ao doutor Aderval pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É uma honra vir falar para vocês nesse 20º Congresso da Unidas, que comemora também 15 anos do seu aniversário. Então, parabéns a todos vocês, parabéns pela dedicação e pelo trabalho diário que vocês têm aí nas autogestões de saúde. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês, um pouco mais atualizados, né, sobre o sistema privado de saúde. Essa primeira parte de quem somos, onde estamos, o que fazemos, eu não vou gastar o tempo dos senhores, porque vocês sabem muito melhor do que até a própria ANS o que é que a gente faz, né? Vocês nos frequentam, nos acompanham durante todo o tempo, então vocês sabem para que nós estamos lá, né? É o papel da ANS de regulação, né? de fiscalização, de estabelecimento de rol de procedimentos mínimos. Os nossos marcos legais são esses já conhecidas, Lei 9656 e 9961. Estamos aí num processo de possível revisão da 9656. Assisti o doutor Toro lá no Senado, numa audiência pública, me convenceu de bastante coisa que eu não acreditava antes. Foi uma brilhante participação. Foi mesmo, assistam, tá no YouTube, porque foi muito boa mesmo. O doutor Aderval também estava lá e também arrebentou, defendeu super bem a autogestão no país. Então, esses são os números de agosto de 2017, que nós temos dados computados pela ANS. Somos 47,3, então, milhões de brasileiros em planos de assistência médica, 80% deles na modalidade coletiva, seja empresarial ou por adesão, e 20% deles nos individuais, né? E 22,6 milhões de pessoas em planos exclusivamente odontológicos. Um mercado que tem 800 operadoras em atividade, dessas, e 506 delas são... Mentira, 800 são médicos hospitalares e 506 exclusivamente odontológicas e vários planos de saúde registrado. A receita em 2016 do setor inteiro, não está dividido na modalidade de autogestão, obviamente, foi de 158 bilhões de reais e uma despesa assistencial de 135 bilhões de reais também, sempre lembrando que existem outras despesas na manutenção das operadoras de plano de saúde, que não apenas a assistencial. A sinistralidade média do setor está em 85,6%, foi um ano bom, né? 85,6% foi um ano bom, O atendimento prestado pela saúde privada no ano passado, né? É sempre bom mostrar esse tipo de número, porque a gente costuma dizer muito sobre os números de reclamação, e você ouvir aqui no programa, amanhã vai haver uma fala sobre judicialização da saúde, e a gente costuma achar que 2.000, 3.000 coisas é muito nesse setor, e é óbvio que porque a gente está falando de saúde, cada pessoa é tão importante quanto a outra, mas também, se foram negadas 1.000 consultas, 216 milhões foram prestadas, né? Em pronto-socorro, 56 milhões de atendimentos, 7,8 milhões de internação, 796 milhões de exames foram realizados por esses brasileiros só em 2016, né? E 70 milhões de terapias, fono, psicoterapia e tudo mais. Deve estar tendo uma sobreutilização aí, né? 796 milhões de exames para 47,3 milhões de brasileiros. Não sou boa em matemática, não vou fazer essa conta para vocês,
Mas eu imagino que tem gente fazendo bastante exame, considerando que eu mesma fiz 2, assim, só, né? Então, tem alguém usando a minha cota. Então, nós temos hoje quase 25% da população brasileira com plano privado de assistência à saúde. Esse número caiu, setores acompanhados, de 2014 até agora, recentemente, do junho, esse setor, pela primeira vez, desde que a regulação existe, ele experimentou uma queda, né? Nós iniciamos a regulação com um número X de beneficiários e houve um boom de subida, né? Houve um momento em que o sistema trouxe bastante gente para dentro dele e é a primeira vez que a gente experimentou a saída de um número expressivo de beneficiários do sistema de saúde privado, mas ela está diretamente relacionada à crise econômica que assolou o país nesses anos, né? Esses são contratos basicamente coletivos empresariais, sempre foi assim, né? Não é uma atuação da ANS nem do governo que faz isso acontecer, ele é historicamente coletivo empresarial. Então, quando há queda do emprego formal, a consequência lógica é menos brasileiros com acesso a esse benefício que é dado através das suas empresas, né? E vocês sabem disso melhor que todo o resto, né? Como é que isso acontece. Não é um mercado em recessão, porque os planos de saúde e odontológicos continuaram a crescer, mas a parte médico-hospitalar sofreu, sim, uma queda considerável, mas já observamos, melhora, né? Observamos que ela volta a crescer e creio que voltará ainda mais, né? Vamos aguardar os próximos capítulos, mas eu também acho que vai crescer bastante. Tem espaço ainda para que cresça nesse mercado. Então, nós estimamos com os dados que recolhemos na ANS que 4,9% do PIB brasileiro é financiado pela saúde suplementar. E aí eu estou falando, sim, das operadoras, eu não estou falando de gasto direto do beneficiário. Eu estou falando do dinheiro que a operadora de plano de saúde gasta por ano na prestação da assistência médica, dentro de um total de 9% do PIB, que é gasto em saúde, considerando, então, também o serviço público. Essa é a evolução dos beneficiários que eu falei para vocês, né, que a autogestão é aqui o verdinho, onde estava em março de 2012, 5,1 milhões de pessoas dentro do sistema de autogestão, e em março de 2017, 4,8 milhões de pessoas. Aqui é a rotatividade dos beneficiários, né, no coletivo, no individual, aqui na autogestão. Janeiro a março desse ano, o que aconteceu? Aqui a taxa de sinistralidade, a autogestão é o laranja, então é o primeiro ali de cima. Espera aí que tem um laser, achei. Houve um aumento aqui em 2015, depois, seguido de uma boa recolocação do índice de sinistralidade, depois subiu outra vez de novo e agora desceu de novo. Vocês devem estar aqui em 85, né, na média do próprio mercado em si. Então, esses são os números da quantidade de autogestão informadas na ANS, né? Então, exatamente 4.771.000 brasileiros estão nessa modalidade, são 170 operadoras em atividade, dessas 159 têm beneficiários ativos, uma média de reclamação de todas elas, né, não está individualizada, do que é a reclamação, repete basicamente o que acontece no mercado inteiro do país. Não há nenhum dado discrepante entre o que acontece dentro de uma autogestão e o que acontece numa medicina de grupo, uma seguradora, é absolutamente igual. Então, esse é o papel da ANS, que os senhores conhecem bem. O que nos compete fazer, né, o tema do papel da ANS na saúde do Brasil, ela é bastante difícil, né? A agência é um órgão de governo, ela é uma autarquia federal, né? Nós fomos criados e existimos não como agência de fomento, mas como agência reguladora. Nossa missão primordial é resguardar o interesse público dentro de um mercado equilibrado. Isso significa garantir que as pessoas que pagam plano de saúde tenham acesso ao direito ao produto que ela paga, que ela contratou. Ao mesmo tempo, temos que garantir que as empresas continuem existindo, que elas tenham sustentabilidade econômica para prestar, então, esse serviço que
o beneficiário vai buscar. Nós focamos hoje bastante num papel de mediação, principalmente dentro da diretoria de fiscalização, mas a nossa própria regulação, se os senhores observarem, ela vem mudando. A gente está tentando assumir regras para o mercado que sejam mais indutoras de boas práticas, que levem as empresas para um lugar que a gente entende que elas devam estar. Aqui está lá no site para vocês a previsibilidade das ações da ANS para o biênio 2016-2018, que é um instrumento que a gente chama de agenda regulatória. É bastante interessante vocês do mercado entenderem, porque a gente faz previsões ali do que vamos regulamentar no futuro, né, de quais ações estamos entendendo importante para trazer para a discussão no setor. Quais são os grandes desafios que a gente observa hoje nesse mercado? A qualidade do serviço e da assistência prestada. A qualidade do serviço é muito pela percepção do usuário, né? Como ele percebe aquele serviço que ele contrata, isso é refletido através dos números de reclamação e de judicialização das questões. Qual é a resolutividade do serviço e da assistência prestada, tem a ver com a qualidade do serviço, né? Nós estamos prestando uma assistência à saúde satisfatória, não há reentrada, né? Há uma busca pela cura da doença, ou nós estamos tratando apenas paliativamente, fazendo idas e vindas. Nós estamos, sim, bastante preocupados com a sustentabilidade do setor, né? Não é interessante para ninguém estrangular as empresas, né? Porque ninguém quer que elas deixem de existir, né? Não é impossível afirmar que todos nós queremos que o mercado de saúde privada continue existindo, principalmente a agência, porque a gente trabalha lá, a gente quer continuar podendo trabalhar com isso, né? E, de nossa parte, né, nós nos posicionamos sempre pelo cumprimento do que foi contratado pelo consumidor. Essa é uma posição institucional da ANS, principalmente nas questões de judicialização, né? As demandas que buscam serviços não contratados, elas são precificadas para o todo, né? É muito inocente achar que sai de graça para alguém. Não existe, a sociedade toda paga por serviços que não foram pagos por um cliente específico, né? Então, nós nos posicionamos pelo cumprimento do contrato e aí cumprimento do rol e das demais coisas. Nós estamos tentando fortalecer a participação social no processo regulatório. Temos a Câmara de Saúde Suplementar, a Unidas está lá, nós criamos bastante câmaras e grupos técnicos, que vocês também fazem parte conosco, de comitês permanentes, fazemos bastante audiências e consultas públicas, já numa mudança da forma de regular. Mais uma vez, vou licitar, porque você vai ser minha testemunha nisso, isso não era comum, né? Há muito tempo atrás, as normas eram feitas numa sala fechada com 5 pessoas e ninguém sabia nem direito por quê. E hoje não é mais assim, né? Hoje o processo é muito mais aberto, ele tende a ser muito mais participativo do que ele foi. Essas são só as consultas feitas em 2017, a maioria dos senhores sabe, mecanismos financeiros de regulação, coparticipação em franquia, que está voltando, está aberta de novo uma pesquisa no site, importante que todo mundo leia e possa contribuir novamente. Já fechamos o rol, já fechamos a escala adequada, já fechamos a portabilidade, vamos fechar já esse mês o plano empresarial e o código de infrações da saúde suplementar. Essas são as medidas da agência que vocês conhecem bastante, né? Vocês sabem exatamente todos os programas que acontecem lá dentro. Isso aqui é o número de reclamações geral do setor, né? São 393 mil ligações, mas isso é pedido de informação, não é necessário. Foram 50 mil registros de reclamação, que é pouco. Temos que lembrar que estamos falando de quase 70 milhões de brasileiros, porque eu incluo aí o odontológico também, então é pouco, é um número baixo de registros de reclamação, dá 0,13, se eu não me engano, a última vez que fiz essa conta. Pode ser porque as pessoas não conhecem a ANS, né? Pode ser que seja função disso, mas, no geral, quando temos grandes problemas de saída de grandes operadoras do mercado, as pessoas vêm diretamente até a gente. Então, acho que até somos um pouco mais conhecidos antes do que éramos no passado. Nós temos novas atribuições
para as operadoras, que é a obrigatoriedade de ouvidoria, o atendimento presencial telefônico com protocolo de atendimento, prazo para respostas claras, a negativa de cobertura por escrito, são as normas da 395. Eu só não seguir um pouco agora o slide, porque fiquei bastante impressionada com a fala aqui dos demais participantes, principalmente sobre o prontuário eletrônico, que eu acho que é uma coisa tão relevante, né? Como a utilização da informação, ela pode servir para o paciente, né? Para a saúde dele, de como ele pode ser tão melhor cuidado. Acho que essa é uma das questões que a ANS precisa buscar incentivar no mercado privado de saúde no Brasil. Eu sei que nós temos muitos empecilhos para vencer questões médicas, de sigilo médico, mas a gente não pode olhar sobre esse prisma para essa questão do cuidado, né? Qualquer medida que vá melhorar o cuidado do paciente, ela tem um potencial gigantesco de reduzir custo, porque você não repete exames, você já vê tudo de uma vez, você não submete a própria pessoa a ter que ir num lugar ou outro buscar por mais assistência, né? Ela certamente vai ser ganho. E quando há ganho de saúde, a gente não pode ter outra coisa em mente que não seja exatamente essa de proteger o paciente dentro desse sistema e dentro do sistema público também, né? Também está havendo nesse momento uma tentativa do governo federal de implantar o prontuário eletrônico no país inteiro, né? Há uma determinação, ao menos parece, de que isso seja levado adiante. E eu espero que a agência possa acompanhar e possa contar com os segmentos do mercado para a gente evoluir nessa discussão também, porque ela vai ser importante para todo mundo, mas eu acredito que ela é mais importante ainda para o paciente do que para o próprio gestor de saúde, né? Essa é uma questão que eu creio que para o ano que vem vai estar na agenda regulatória para voltar para a discussão dentro da agência. Já teve um tempo atrás, aí deu uma esfriada e vai voltar, né? Então, nós vamos precisar falar nisso. A autogestão, elas são empresas que têm mais... Eu não sei se eu estou com o dado aqui, eu creio que não, mas eu levantei isso. Tem mais ações de promoção e prevenção à saúde que as demais modalidades. Na verdade, é uma das únicas coisas que se diferenciam. Eu acho que tem tudo a ver com a própria constituição de autogestão, quando é a própria empresa dando cuidado ao seu funcionário, ela tende a estimular mais isso, mas ainda não suficiente, como a gente sabe, né? Ações de promoção e prevenção, ação de promoção de saúde, prevenção de doença, elas não só trazem benefício imediato para o paciente, para o cliente que está sendo cuidado, mas um médio e curto prazo, médio e longo prazo, me desculpem, ela vai refletir numa redução de custo para a empresa, né? Não dá mais para a gente fingir que isso não é verdade, né? É muito melhor pegar uma quantia de dinheiro agora e investir pesadamente em ações de promoção e prevenção, porque isso vai custar muito barato dali a 2, 3 anos. Eu não tocou o estudo aqui, então não vou dizer, não gosto de falar número sem dar o dado de onde que eu tirei. Na verdade, eu ouvi de uma pessoa que conheci num evento que presta serviço de academia privada. Ele monta uma mini academia dentro das empresas, né? Ford, Volkswagen, essas empresas grandes ou pequenas, ele adapta uma mini academia dentro de uma ação de promoção e prevenção e saúde dessas empresas. De passado já 5 anos, na primeira que ele começou, houve uma redução de custo da assistência médica hospitalar daquela empresa pioneira nisso de 37,8%. Óbvio que foi o dono do lugar que me contou, ele deve ter melhorado um pouco esse número, mas não pode não ser mentira, porque a atividade física constante, aderida, né? As pessoas se sentem melhor, todo mundo que começa a emagrecer já percebe que está mais bonitinho, então já começa a cuidar mais de todas as coisas, quer ficar, né, mais ajeitado. Então, a prática de atividade física também tem que ser enquadrada como ação de promoção e prevenção à saúde, educação da alimentação, né, da adesão à alimentação saudável e, principalmente, também o que foi dito, né,
a adesão medicamentosa do paciente crônico. Não é privilégio do Chile, acho que no Brasil também a morte por doenças crônicas já superou a morte por doenças infecto-contagiosas, né? O brasileiro também está morrendo mais por ataque do coração, pelas decorrências da diabetes. Nós já chegamos neste lugar, nós já chegamos nesse... Não é um lugar legal de estar, né? Não é um número de primeiro mundo, mas não é um primeiro mundo que a gente gostaria de repetir, né? Também não queremos as outras causas de morte, né? Podemos equilibrar isso. E aqui a gente tem muito relato de falta de adesão medicamentosa, né? O paciente recebe uma prescrição médica e ele não adere. Ele toma aquilo 4, 5 dias, percebe que melhorou o sintoma, ele larga a medicação. Então, temos que ter ações voltadas ao acompanhamento direto do paciente crônico, né? Colocar uma central para fazer contato com esses doentes, lembrá-lo de tomar a medicação, lembrar que ele tem que ir medir a pressão, ele tem que fazer uma nova medição da diabetes. Esse também é um dinheiro pouco perto do que vai ser economizado na sequência com internação, com atendimentos de pronta emergência. São ações de cuidado à saúde que, durante muito tempo, não foi papel das operadoras de plano de saúde. Eu até hoje tenho discussões, será que uma empresa de plano de saúde que vende acesso à assistência médica, ela deve ser a responsável pelo cuidado da saúde daquele seu cliente? Ainda hoje eu tenho algumas discussões até com os meus colegas diretores de a quem cabe esse papel. Hoje a gente já vê inúmeras empresas crescendo em torno desse mercado de operadores de plano de saúde que faz justamente isso, né? A função delas é exatamente prestar esse cuidado da gestão da saúde, mas eu não vejo como impossível que as próprias empresas assumam esse papel também. Ao final e ao cabo, todo mundo já sabe que vai ter redução de custos, né, para dar mais sustentabilidade para o setor e vai trazer um paciente mais bem cuidado, um beneficiário mais satisfeito e mais saudável, né, que é o grande interesse de todo mundo. Algumas medidas de indução da qualidade da agência, né, que são o projeto do idoso bem cuidado, o projeto do parto adequado, o Oncorrede e o Sorrir, o parto adequado, mais famoso deles, né, vocês sabem, visa diminuir o número de partos por cesárea no setor privado, que de fato tem uma porcentagem bastante alta por inúmeras razões. Nós sabemos que vai desde a forma de remuneração, a própria agenda do médico, o tempo de disponibilidade que ele fica para atender o parto normal e a escolha que a paciente insiste em fazer. Eu quero que este médico faça o meu parto, né? Porque médico para fazer parto normal existe em toda a rede de todas as operadoras, só que ele é o plantonista, ele não é aquele escolhido, né? Então, mas tem um resultado muito bom, né? Os resultados mais recentes estão no site da agência, a gente já conseguiu variações importantes nesses números. Já falei do Promoprev, mas temos uma integração entre a saúde privada e a pública, né? Principalmente houve um trabalho longo feito sobre hortas e próteses materiais especiais, né? Um estudo que constatou a variação de preço entre 2 fornecedores e de quanto há intermediário nessa, né, no elo dessa corrente. Né? Temos o número do Cartão Nacional de Saúde, que todos os beneficiários têm. A ampliação do ressarcimento ao SUS foi feita na agência. Antes se cobrava apenas pelas internações, hoje em dia também é feito batimento e cobrança dos procedimentos de alta complexidade, com o retorno do dinheiro ao Fundo Nacional de Saúde. Isso é um dinheiro que não fica dentro da ANS, né? E trabalhos, como eu falei, já antecipei a minha própria fala, focados no registro eletrônico em saúde, né? Eu vou antecipar aqui, finalizar aqui minha fala, agradecer de novo todo mundo pelo convite e vou ficar à disposição se houver alguma pergunta. Muito obrigada. Teremos agora 25 minutos, peço que sejam marcados ali no nosso relógio, para perguntas e respostas. Vamos começar com o doutor Alfredo Almerares. Eu já faço 2 perguntas, Alfredo.
para endereçados a você e depois vamos revezando. Quanto mais concisa for a resposta, melhor, que a gente responde a mais perguntas. Angélica Barreto, da Unafisco Saúde, pergunta: o modelo de atuação coordenada, utilizando plataformas integradas de informações, conforme o senhor explanou, se por um lado permite um melhor diagnóstico e mesmo previsão de desenvolvimento da doença, por outro lado poderia permitir que segmentos ligados à saúde manipulassem essas informações para impor padrões de tratamentos, medicamentos, direcionamento de exames, etc. Quais seriam os mecanismos para evitar ou impedir que isso acontecesse? A segunda pergunta relacionada com essa é: sabemos que é do Marcos Vinícius Rodrigues. Sabemos que existem sérias restrições que inibem o compartilhamento de dados entre as diversas instituições. Tendo em vista essa situação, como promover o prontuário eletrônico de uma forma robusta? Acredito que a regulação seja uma das soluções para esta situação. Existe alguma regulação no Chile ou em qualquer outro lugar que facilite esse fluxo de dados? Com você, Alfredo. Bien. Excelentes preguntas. La verdad que... la primera, que hacía referencia a si podrían ser manipulados estos datos para obtener un beneficio. Sí, eso es una de las preocupaciones. Para eso hay una agencia reguladora, la hay en los Estados Unidos, y no es tan fácil hacerlo. Además, quiero llevarles un mensaje que nosotros en Latinoamérica no tenemos tan arraigado y en Estados Unidos sí. Todo tiene consecuencias. En Estados Unidos, alguna violación a la seguridad del paciente, alguna manipulación de datos tiene consecuencias que son extremas y millonarias. Y puedo darles un montón de ejemplos, pero para decirle uno rápido, este lo leí anteayer, y el gobierno de Estados Unidos multó a una empresa en $155 millones porque había manipulado un punto de información que, como no los están vigilando permanentemente, pasó. Y después eso fue reportado como que fue manipulado y la multa es $155 millones y gente sin empleo. Entonces sí, hay que regular, si no puede pasar lo que correctamente indicás. Y además lo que pasa es, mienten en los valores para decir, miren, hemos logrado esto, pero ¿qué pasa? Al año siguiente tenés que volver a mejorar esos valores y se vuelve imposible. Entonces hay que ser precavidos con eso. Y la segunda tenía que ver sobre la regulación en la historia clínica electrónica, porque, bueno, se en Chile, existe algum país, como é que é feito em alguns en Chile, países? en Argentina es una ley, en Estados Unidos es una ley, en Brasil también es una realidad. La historia clínica electrónica no es ilegal. Existe algo que se llama la firma digital avanzada, que lo que dice es, en cada caso donde se exija la firma de puño y letra, la firma electrónica será equivalente. Entonces, el documento electrónico, como es en la banca también, es igualmente legal en formato electrónico. Lo que hacen los gobiernos, o lo que han hecho los gobiernos a nivel global para que funcione o para que aumente la adopción, es estimularla. Lo han estimulado en Chile, lo han estimulado en Estados Unidos y lo han estimulado en Europa y en tantos otros lugares del mundo. En Argentina, de hecho, ahora está la ley de historia clínica electrónica. Es el mismo gobierno el que está desarrollando una historia clínica electrónica, y lo que hacen todos los gobiernos no es decirles, ¿saben qué? Bueno, la vamos a hacer todos nosotros. Abren el juego para que la empresa privada participe o para que las mismas instituciones lo desarrollen, y regulan y ponen normas. Es decir, para asegurarme que la información sea íntegra y se pueda compartir, hay formatos de lo que se llama interoperabilidad. Uno muy conocido es HL7 en salud, que dice, para que esta información sea entendido por todos los centros y se pueda compartir y me dé como producto una ficha única, tiene que tener estas características, nada más. Eso es lo que hace el gobierno, es decir, tienen que seguir con estas características para asegurarnos que todo lo podemos hacer y compartirlo. Eso. Muito obrigado. Gracias. Agora, duas perguntas para o Álvaro Escrivão Júnior. Pergunto se o senhor não acredita na possibilidade de coexistência dos setores de saúde pública e privada,
suplementar. Sim ou não, por quê? O setor suplementar não podia contribuir para reduzir a pressão da procura pela saúde pública? Sim ou não também, por quê? E quer saber de onde foram retirados os dados que o senhor apresentou, alguns sem identificação da fonte. Na verdade, eu tirei de... Uma delas eu identifiquei, e as outras são publicações, está identificada, mas acho que não apareceu aí. Perfeito. Eu posso oferecer, se quiser me mandar, eu posso mandar a fonte. Eu trabalhei com 2 ou 3 publicações mais recentes, né? Uma delas chama Saúde Brasil 2030, que faz uma avaliação dessas questões que eu coloquei. Então, as fontes estão aí. Eu espero não ter passado a ideia de que eu acho que o setor suplementar não pode existir ou não pode coexistir com o SUS, né? Eu acho que o setor suplementar tem que cumprir a sua função. O ideal seria, talvez, que houvesse uma clareza maior nessa relação entre o SUS e o suplementar, né, e que o próprio suplementar resolvesse alguns dos problemas que ele tem, que no caso, por exemplo, das autogestões, como é que você vai coibir o desperdício? Porque se você tem, na verdade, um gasto no SUS equivalente ao gasto do suplementar, se o SUS atende 75% da população e o suplementar 25%, logicamente, o SUS deve estar trabalhando com menos recurso e o suplementar deve estar trabalhando com desperdício. Vocês sabem disso, existe um uso desnecessário, né, de tecnologia que tem que ser corrigido. Esse é um processo complicado de fazer, né? Porque eu acho que existe o próprio usuário pressiona, né, para o uso, para fazer exame, para fazer alguns procedimentos. Claro que o usuário foi de alguma forma, induzido pelo próprio mercado, os profissionais de saúde, etc., induzem o uso desnecessário, e eu acho que os próprios gestores da saúde suplementar têm dificuldade de fazer, né? Eu acompanho por 20 anos, né? Nós temos um curso de auditoria em serviços e sistemas de saúde, e é bastante interessante você ver como é difícil você conseguir fazer a regulação em algumas modalidades da autogestão. Então, objetivamente, acho que o setor suplementar existe no Brasil. Eu acho que foi uma decisão da Constituição, e eu acho que ele tem que funcionar direitinho, né, atendendo aos seus beneficiários, e eu acho que esta ideia da relação público-privado, em que o privado, vamos dizer, acaba usufruindo, não são todos os privados, né, acaba usufruindo, né, de recursos do SUS ou mandando para o SUS aquelas coisas que são menos interessantes financeiramente para eles, eu acho que não é bom. Foi isso que eu quis dizer com a história do aviãozinho. Né? Perfeito. Simone, 2 perguntas. Primeira, de José Eduardo Figueiredo Borges. Sabendo do crescimento progressivo da expectativa de vida do brasileiro, não é hora de a ANS revisar as faixas etárias estabelecidas pela Lei 9.656? É justo que uma pessoa de 59 anos tenha o mesmo valor de contribuição da outra de 80? A segunda pergunta. Existe ainda uma tendência de concentração e diminuição no número de operadoras, ou esse movimento já cessou? Ainda há espaço para operadoras pequenas? Essa pergunta foi feita por Joel Melena, da Fisco Saúde em Pernambuco.
A faixa de reajuste, ela não está na lei, né? Ela está numa resolução da ANS, são duas, na verdade, uma anterior à lei do Estatuto do Idoso e uma posterior. Ela tem todo um cálculo atuarial que a fundamenta, né? Ela não é aleatória nem arbitrária. Se eu acho justo que alguém de 59 pague o mesmo que 80, o conceito de justiça, nesse caso, é muito subjetivo, né? A gente pode ter pessoas de 80 anos de idade em extrema, na sua melhor forma física, correndo maratona e fazendo 2 hemogramas por ano. Então, aí eu acho que é justo. E temos pessoas com 35 que são hipocondríacas e fazem 9 ressonâncias a cada mês. Então, esse conceito não se aplica exatamente dessa forma. É claro que há uma tendência de maior utilização, né? Ela é observada na média, no estudo de toda a população mundial, de que, conforme vamos todos envelhecendo, vamos precisando cada vez mais de mais cuidados médicos. Mas a lei estabeleceu assim, né? Nossos deputados, nossos legisladores estabeleceram que pessoas com mais de 60 anos não sofreriam reajuste por variação de faixa etária, né? Ele sofre aquele reajuste anual como qualquer ser humano nesse país, ele só não sofre o da faixa etária. Talvez haja um espaço aí para revisão na criação do super idoso, né? Os dos 80 anos agora a gente chama de super idoso. Tem o idoso e o super idoso. Talvez haja espaço para uma discussão e ela tem que ser feita com toda a sociedade, né? Tem que ser feito com as empresas que prestam o serviço, tem que ser feito com as associações que representam também o outro lado, né? Não podem ser decisões arbitrárias nem isoladas. Eu não acho que parou não o processo de concentração, né? A pergunta foi essa. Eu acho que o Brasil ainda tem muitas operadoras de plano de saúde para a quantidade de pessoas que estão dentro do sistema. Ainda é muito. Uma nova norma que vai ser aprovada agora em novembro pela ANS, ela já foi discutida. Ela prevê uma escala adequada, ela vai dar incentivos para que as operadoras pequenas se juntem ou para que médias e grandes adquiram operadoras pequenas. Não é proibido ter operadora com pouco número de vida, né? Existe em alguns locais do país, só são atendidos pela saúde privada em razão da existência dessas operadoras pequenas. Mas a saúde privada é um negócio como outro qualquer. E como um negócio, né, ele precisa de escala para ter viabilidade. Então, alto risco, quando há uma cobertura integral de hospitalar, de uma possibilidade de UTI, se a gente considerar uma empresa que tem 5.000 vidas, se 10% dela estiver no mesmo ônibus, né, sofreu um acidente e vai todo mundo para a UTI ao mesmo tempo, ela acabou. Ela não tem capacidade de arcar com essa assistência. E a gente tem que discutir se isso é bom ou não. Mas, do meu ponto de vista, ainda há muitas empresas no país, não estou falando das pequenas, não, ainda há muitas empresas, médias, grandes, ainda tem muito. Esse é um negócio que funciona melhor em escala, ele permite melhor preço e redução de custo. A pergunta é de Varley, Semig Saúde. Pergunto se você entende, se considera justo cobrar dos planos de saúde o ressarcimento dos custos quando um usuário utiliza os serviços disponibilizados pelo SUS. Tal questionamento é motivado pelo valor pago através dos impostos. Vocês só querem saber se eu acho justo as coisas. Que difícil isso, né? Justiça outra vez, gente. Olha só, a gente tem que cobrar, vocês sabem, né? A gente tem que cobrar. Agora, eu acho que existem 2 momentos no ressarcimento ao SUS, né? Existem operadoras que induzem os seus clientes a buscar o atendimento público. Existem operadoras que recebem dos seus clientes e não prestam o cuidado a eles. Eles são obrigados a buscar atendimento no serviço público. Então, essa operadora tem que pagar por isso? Essa operadora tem que pagar por isso, sim. Ela tinha que ter prestado aquele serviço ao seu usuário. Agora, existem usuários que buscam centros de excelência pública,
para tratamento, né? Uma escolha dele ir até lá. A gente não chegou no momento em que a gente possa identificar quem é um e quem é outro. O processo de cobrança do ressarcimento ainda é bastante falho, né? São milhares e milhares e milhares de identificações todo mês. Agora, nesse PL de alteração da 9656, há um posicionamento que a agência apoia, sim, que é a possibilidade da operadora ser informada quando o seu paciente adentrou a rede do SUS, e aí dá a oportunidade a ela que, se ela quiser, ela vai lá e remove, leva para o tratamento na rede dela. E essa é uma ação que a gente apoia, a gente acha que vai trazer, então, como vocês gostam, mais justiça para esse ressarcimento. Muito obrigado. Agora, Álvaro, várias perguntas, várias pessoas aqui presentes perguntam o seguinte: quando é que se vai conseguir acabar com o desperdício, ou por que não acabou ainda, o desperdício com os pedidos compulsivos aí de exames laboratoriais? O que impede que isso acabe? Na verdade, existe é difícil discutir isso muito rapidamente, até eu não coloquei, né? Mas existe um conceito que a gente trabalha, é o conceito do complexo médico-industrial da saúde, né? Na verdade, todo mundo que produz, né, algum serviço ou produto de saúde, né, ele vai tender a vender da melhor maneira que ele puder. E eu acho que existe uma pressão para cima dos usuários, né, na mídia, enfim, nos próprios serviços de saúde. Os próprios médicos. Os próprios médicos, né? Eles, sim, na verdade... Eu faço um exame, os mesmos exames, pelo menos uma vez por mês. Eu não Uma escapo vez por de uma mês, consulta você faz? sem tantos. Sim, qualquer coisa. Se fosse o plano de saúde... Pede os a mesmos gente exames de sangue. Então, na verdade é isso. Quer dizer, o que acontece é que existe uma indução para isso. Exato. E quando os gestores desses serviços, dessas operadoras, a autogestão, eu acho que é sensível a isso, quer dizer, como é que você controla, né, essa situação em termos das operadoras, né? Veja, você hoje tem uma figura, primeiro entrou uma nova figura dentro do mercado, que é o assessor, né, um profissional contratado para assessorar a empresa que contrata o plano de saúde, porque esta empresa não sabe mais o que fazer. O trabalhador, né, dela reclama da operadora que não está prestando o serviço. A operadora reclama que esse trabalhador está usando muito e quer um aumento maior do prêmio na hora da negociação. Os empresários agora estão contratando gente para fazer essa intermediação. Então, eu acho que existe realmente um enorme desperdício. Existe um uso desnecessário, existe um descontrole em relação a isso. Se a gente conseguisse controlar isso, mas isso, veja, você bate de frente com um monte de coisa. Na autogestão, você bate de frente com o sindicato, provavelmente, você bate de frente com um monte de gente que quer fazer todos os exames de qualquer jeito, etc. e tal. Né? E os hospitais vivem disso, né? Eles vivem Exatamente. Se a gente mudar o jeito de pagar os hospitais, a gente vem tentando defender isso há muitos anos. Os serviços já vai melhorar muito, né? Vamos encerrar com o Alfredo Almerares. O SUS, apesar de todas as dificuldades... desculpe, a pergunta foi encaminhada por Humberto Almeida, o congressista. O SUS, apesar de todas as dificuldades impostas pelo Estado brasileiro, salva vidas, é a premissa. Pergunta: como está sendo gerida a prevenção das doenças e os custos de saúde para a população empobrecida do Chile, haja vista a predominância do sistema privado? Desculpe. A segunda pergunta, Aliana, quer saber de ações que provoquem impacto imediato para mudanças de hábito das pessoas beneficiárias de planos de saúde. Ela pede que você dê algum exemplo de medida adotada por algum plano de saúde com esse foro e que tenha atingido o seu objetivo. Bueno, 5 minutos.
Pucha, me olvidé de la primera. ¿Qué estaba haciendo el sistema SUS? público? Sí, ¿qué está haciendo, qué se está haciendo en Chile? Primero, el sistema público en Chile es tremendamente predominante comparado con el privado, ¿eh? El privado cubre a no más del 22% de la población, un 70% es cubierto por el público y hay un margen ahí que es out of the pocket, o sea que pagan ellos mismos. Quería aclarar eso. El privado siendo las ISAPRES, que son los pagadores. Lo dijo excelentemente bien el doctor, el modelo de atención primaria de la salud es el modelo que promueve la Organización Mundial de la Salud y es el que adoptó Chile hace ya varios años y lo que hizo fue reorganizar todo su sistema de atención en base a eso. Ese sistema funciona solamente si tenés sistemas de información, como lo dice la declaración de Alma Mater. Entonces, lo que hicieron ellos fue invertir en estos sistemas de información. Logran resultados a partir de compromisos de gestiones que están midiendo, que miden calidad, no fee for service. O sea, no te mido por si hiciste, no te pago ni te mido por si hiciste 200 hemogramas. Te mido por le hiciste a las personas lo que tenían que hacer y tuvo el impacto esperado, sí o no. ¿Cómo se logra eso? Con buena gestión de la información. La tienen porque la información se genera en el momento que el clínico toma una acción. No hay un intermediario después cargándola que es más manipulable, sino lo que hace el clínico es evidentemente lo que queda registrado y lo que pasa con el paciente tiene que ver con esos resultados. Miden, hay compromiso de gestión, los servicios de salud reciben plata en base a esos y así es como el sistema se sustenta y sigue creciendo e inclusive nuestros clientes, que son los sistemas de salud, nos están permanentemente demandando a nosotros nuevas medidas, nuevas implementaciones y demás, porque a ellos les va mejor si esto funciona. Y la segunda, hay una que la mencioné inmediatamente, que parece algo de ciencia ficción, pero es real, que es lo de gamification. Gamification es el uso de los juegos para lograr que la gente haga cosas. Es tan real que seguramente de los que están acá un gran porcentaje la están usando. Yo hago más ejercicio porque compito conmigo mismo, porque veo qué es lo que va a pasar. Eso es una acción válida. Los chiquitos se miden la glucemia, por lo que les decía, van a tener mejor resultado. En gran escala tiene que ver con que si tengo buenas medidas de calidad, ejemplo, que a un paciente cuando ingresa a un hospital tiene tanto tiempo, si ingresa por un diagnóstico, de neumonía, tiene tanto tiempo para que se le hayan hecho hemogramas por 2, hemocultivos y radiografías. Todo eso se mide, esa medida de calidad se publica. Esa publicación hace que estés expuesto y que la gente pueda elegir y que el gobierno pueda premiar a quien haga bien las cosas. Todas esas son medidas reales que terminan teniendo un impacto real en la vida de las personas. Generan también cambios de conducta en nosotros. Álvaro, Alfredo, Simone e congressistas aí, muito obrigado. Eu fiquei particularmente satisfeito com o primeiro painel, gostei muito pela objetividade, clareza dos expositores, pelo entusiasmo da plateia toda, que vocês acompanharam com atenção os debates e participaram intensamente, aí, enviando perguntas. Muito obrigado a vocês e parabéns aos expositores.